Senhoras e senhores, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre globalização. Só para entendermos aonde estamos, na nossa ementa, nós vamos entrar agora nos tipos de blocos econômicos. Aqui nós temos como exemplo o Mercosul, a União Europeia, o NAFTA, a APEC e alguns blocos econômicos com influência regional limitada. Bom, geralmente o que é mais cobrado, o que mais cai nas provas é o Mercosul, por ser o bloco que o Brasil participa, a União Europeia, por ser o bloco mais velho e recentemente teve a questão do Brexit, e o NAFTA, por ser o bloco econômico aí, onde tem os 3 países da América do Norte. Então, geralmente são esses 3, tá? Eu pretendo dar uma ênfase maior para esses 3. Para essa explicação de agora, nós vamos conceituar os blocos econômicos, entender em que momento que eles surgem, qual o objetivo desses blocos econômicos, a sua forma, ou as suas formas, melhor dizendo, de integração, seus níveis de integração. E entraremos ainda no bloco do NAFTA. O Mercosul e a União Europeia será numa explicação futura, provavelmente para a semana que vem. Já de antemão peço desculpas pelo atraso aí do envio do vídeo, mas é mais do que justificado aí, vocês sabem das dificuldades que é trabalhar remotamente e a questão da internet também, Até porque esse material aqui nós temos que transpor para o slide a explicação, O nível de informação, de detalhamento tem que ser o mais próximo possível para simular aquela explicação, aquela dinâmica da sala de aula. Então acaba que sendo um pouco demorado a confecção desse material. Sei que alguns professores estão fazendo as lives, mas já expliquei para vocês que a minha logística não permite, fica muito complicado assim. Então vamos lá então. No vídeo anterior, nós fizemos a explicação das ferramentas. As ferramentas que operam essa globalização, Falamos aí finalizamos, falando dos grandes conglomerados econômicos, o holding, o trust e o cartel, beleza? Então tá aqui o planisfério, com alguns dos principais blocos econômicos espalhados pelos países. Bom, uma das características, pessoal, é que geralmente os blocos econômicos são entre países que estão próximos geograficamente, fazem fronteira um com os outros. Por que geralmente, professor? Porque nós temos o tipo de um bloco de países emergentes, que você conhece muito bem, que é o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que estão em regiões geográficas bem distantes. Então, não necessariamente, não é uma regra, não é obrigatório que para se fazer um bloco econômico o país tenha que fazer limite um com o outro, ou tenha que estar dentro do mesmo continente. Tá? Definição: união de 2 ou mais países para o estabelecimento de acordos econômicos comerciais que os beneficiem mutuamente. É para ser um acordo mútuo, mas é muito difícil, porque uma das grandes características desses blocos econômicos é que geralmente eles são feitos entre
países que possuem o mesmo nível econômico. Por que o mesmo nível econômico? Porque aí os benefícios serão iguais, né? Se você tem ali dois países com a economia similares, nenhum vai tirar vantagem do outro, né? Será uma ajuda mútua, trazendo um poder político e econômico maior do que esses países teriam individualmente. Outra característica importante que não está aqui, que vale ser lembrada, que os países não precisam de ser amigos, não precisam de ter um histórico de parceria, né? As questões econômicas podem superar algum desafeto que possa ter acontecido com os países, né? Exemplo, nós podemos citar a rivalidade que existe entre Brasil e Argentina, e esses países fazem parte do Mercosul, né? Na verdade, há uma certa rivalidade entre esses países do Sul com relação ao Brasil. Rivalidade essa que extrapola até para as questões dos esportes. Mas sempre há digamos que um ciúme, uma dor de cotovelo, alguma intriga entre outros países que fazem parte aqui da América do Sul com o nosso Brasil. E aí, abrindo um parêntese, nós temos esses países aí, a maior parte deles dando um show, né? Alguns dando um show com relação aí à tratativa dessa pandemia, né? Então tá bom. Fizemos aqui a nossa definição. Vamos para frente. Na nova ordem mundial, e aí você se recorda bem que desde o início do ano nós estamos tratando desse assunto, né? Já falamos da questão do mundo multipolar, do mundo bipolar, do mundo unimultipolar. Na nova ordem mundial, os confrontos entre os países não se referem mais ao melhor sistema socioeconômico. Aqui nós podemos lembrar ou fazer uma referência até a década ali, o finalzinho da década de 80, né, 1989, quando o muro de Berlim deixa de existir, é derrubado, Berlim é reunificado, o socialismo deixa de existir, em 1900 deixa de existir, assim, né, a grande representante, a União Soviética, deixa de existir. Em 1991, a União Soviética deixa de existir. Então o capitalismo ele se sobrepõe, né? Então pronto, essa rivalidade, essa busca por espaço, essa necessidade de se provar que é o melhor sistema socioeconômico deixa de existir. E da década de 90 para cá, e aí eu quero que você tenha isso na sua cabeça, sempre coloca como marco aí 1991, sendo o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E sim a disputas comerciais, tecnológicas e financeiras. Porque aqui nós já estamos no momento em que o capitalismo se sobressai, então agora a busca é quem é que vai reger esse capitalismo, né? Quem é que vai se beneficiar desse capitalismo. Este mapa aqui, ele representa bem a área de influência de alguns países, né? Próprios Estados Unidos têm aqui o seu quintal, a América Latina. Lembra que a América Latina é uma classificação que usa como base, que usa como critério a língua de origem falada, né? o idioma do colonizador. Então, do México para baixo, tudo é a América Latina, numa generalização, obviamente, né? Tudo é América Latina. Quando eu falo América do Norte, América Central e América do Sul, eu estou levando ou estou observando o critério de localização geográfica. Então, está aqui o quintal dos Estados Unidos, em sua área de influência. A Europa Ocidental e Europa Oriental, essa é a área de influência aqui da União Europeia, né? Porção ocidental, porção oriental e até o continente africano, e a área de influência do Japão, né? A grosso modo, essas regiões são comandadas por estes blocos econômicos ou por esses países. No caso ali nós temos Estados Unidos, Japão, né, e o bloco econômico da União Europeia. Dos países emergentes, nós temos a China, que tem uma representatividade muito grande no cenário internacional, principalmente em aspectos econômicos. Globalização, processo de aumento da integração econômica entre os países. Isso aqui é mais uma definição
que existe acerca dessa palavra globalização. Nós iniciamos as explicações abordando o tema da globalização cultural, da aproximação entre povos de países diferentes. Mas como o assunto agora está indo para essa vertente mais econômica, então eu posso dar essa definição também. Aumento da integração econômica entre os países. Então, últimas décadas do século XX, um período marcado por forte desconcentração industrial. Nós já discutimos isso, aquele momento em que as empresas percebem que, ao invés de ir buscar a matéria-prima, trazer para o seu país, transformar essa matéria-prima e devolver, né, e vender novamente, ela poderia simplesmente mandar sua filial para essa região. No caso do Brasil, vai ser muito forte ali no governo do JK, né, abrindo para as filiais automobilísticas, como já foi discutido no vídeo anterior. Então, um período marcado pela desconcentração industrial, muito forte a presença das transnacionais, com redução do controle alfandegário, né? A alfândega é uma repartição pública, né? do governo federal, né? de qualquer país, onde vai ser ali fiscalizado os produtos que entram e os produtos que saem, né? Ele vai ser barrado na alfândega. Aí fala de tarifa alfandegária, tá? Só para poder recordar isso aí. Novas tecnologias, isso é uma característica do processo de globalização, né? Nós falamos muito sobre a questão da melhoria dos meios de comunicação e transporte. Aumento dos fluxos comerciais internacionais, compra e venda, e é marcado pelo estabelecimento de políticas neoliberais. E os dois países que vão sair na frente aí, nessa questão do neoliberalismo, é a própria Inglaterra e os Estados Unidos da América. Só para poder recordar, acredito que você já tenha visto isso, principalmente dentro de história, o liberalismo econômico, o neoliberalismo, ele prega o Estado mínimo, né? A mínima intervenção do Estado. É uma doutrina, né, socioeconômica. Então, para eles é o seguinte, o Estado serviria apenas para fazer algumas regulamentações. Eles acreditam que a forte presença do Estado seja um empecilho para o desenvolvimento econômico dos países. Então, quanto menor a atuação do Estado e quanto maior a atuação do poder privado, melhor é para a economia. Estado mínimo ou Estado zero. E aí nós podemos fazer uma reflexão muito forte com o quadro atual de pandemia. Não é? Aonde é que as pessoas estão pedindo socorro, né? Os empresários, né? Os defensores aí dessas políticas neoliberais, para quem que eles estão pedindo socorro? Quem é que está tendo que tomar conta de tudo, de fazer decretos, de fazer resoluções, de fazer acontecer medidas para o combate da Covid-19? O Estado. Né? Vale a nossa reflexão. Professor, então, sou a favor da intervenção do Estado. Bom, tudo que é extremo, né, não é benéfico, tem que ter um meio termo. Acredito ser importante o papel do Estado, como acredito ser importante o papel do capital privado, dos empresários. Mas, da maneira que foi aplicada, né, os países começaram a privatizar, a vender as suas empresas nacionais, e agora, no momento de desespero, todo mundo recorre ao Estado. Então, se não é o Estado para tomar de conta, por exemplo, o sistema de saúde privado não consegue. Está sendo o Estado que está tendo que criar os hospitais de campanhas e etc. É claro que com certeza aí há a ajuda do capital privado em alguns momentos, mas assim, para poder organizar essa baderna toda aí, para fazer os decretos, para poder fazer as pessoas cumprirem, porque infelizmente só a conscientização não basta, né? Lembrando que a palavra conscientizar é fazer com que a pessoa saiba sobre o assunto, né? Então, a conscientização é você falar sobre o assunto. Agora, se ela vai seguir ou não, aí é outro problema. Então, nós temos essas características aqui no início desse período do surgimento dos blocos econômicos. Tá?
Últimas décadas do século XX, desconsideração industrial, redução do controle alfandegário, novas tecnologias e aumento dos fluxos comerciais e políticas neoliberais. Nessas políticas neoliberais, nós temos as privatizações, como eu disse. Deixa eu ver aqui se eu deixei aberto uma aba para mostrar para vocês um pouco sobre essas privatizações dentro do nosso território. Vai ser muito forte na década de 90. Não é coincidência, é exatamente aí nessa corrida que os países tinham em sobressaírem nesse novo sistema que foi o capitalismo, novo entre aspas, mas o sistema que ganhou, essa disputa com o socialismo. Então, no governo Collor, nós tivemos a privatização da Uzi Minas, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá do governo de Getúlio Vargas, a CSN. No governo Fernando Henrique Cardoso, no decorrer do seu mandato, o presidente Fernando Henrique Cardoso arrecadou 22,23 bilhões de dólares nas privatizações de empresas do setor elétrico e 29,81 bilhões de dólares nas telecomunicações. No governo Lula, as privatizações foram das rodovias, 2.600 quilômetros de estradas federais passaram para as mãos do capital privado. Uma das grandes vantagens é porque as empresas que compram, que ganham o direito da concessão, elas costumam, por ter rivalidade com outras, costumam oferecer um serviço de melhor qualidade. Mas na contramão disso aí, tem o seguinte, pessoal, do nosso salário é tirado os tributos, os impostos para poder gerir o Estado, da gasolina, da peça do carro, do combustível em si, não só da gasolina, do combustível, da peça do carro, do valor total do carro, do pneu. Por exemplo, tem um imposto lá para manutenção das rodovias, da taxa do IPVA. Mas quando há a privatização da rodovia, você não vê falar que o governo reduziu esse imposto que já está lá na compra do bem ou que está no salário do cidadão. Então, na contramão de uma melhoria de um serviço que o Estado está dizendo que não dá conta, porque quando ele privatiza ele está dizendo que ele não dá conta de gerir, ele não reduz. Então, que lógica é essa se você agora é obrigado a pagar? Se você, por exemplo, vai lá para Goiânia, o nosso governo estadual aqui está com um projeto de privatizações de algumas rodovias, se eu bem me lembro, e que vão dar acesso ali à capital. Que vão dar acesso ali à capital. Mas não vai ser reduzido dos impostos, do salário, esses tributos. Então você passa pelas barreiras, pelos pedágios, paga e pronto. Então por isso que tem uma crônica de Arnaldo Jabor, aquele comentarista da Globo, aquele velho, não sei se você tem lembrança dele, ele não faz mais comentário, ele fazia 30 segundos de comentário lá no Jornal Nacional. Ele fala que o povo brasileiro é o povo mais rico do mundo. E realmente nós somos o mais rico do mundo, porque aqui nós pagamos tudo dobrado. Do nosso salário é tirado isso que eu acabei de falar, esses impostos. E se você quer andar com mais conforto pelas rodovias, ou você anda numa rodovia privatizada e vai ter que pagar dobrado, ou tem que comprar um carro melhor. Você não pode ter um carro com 15 anos, 20 anos de uso que a sua sensação ali dentro vai ser muito ruim, dependendo do estado de manutenção da rodovia e do carro. Se você quer uma escola de qualidade, salvo algumas exceções, você corre para a escola privada, por N motivos. Se você quer uma saúde de qualidade, você corre para os planos de saúde. E assim por diante. Você tem vários exemplos, pessoal. Então por isso que eu falo que o brasileiro, que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. E é mesmo. Beleza, vamos voltar lá para o nosso slide. Feito essa abordagem inicial, quais são os tipos de blocos econômicos? Zona de preferência tarifária, zona de livre comércio ou área de preferência tarifária ou área de livre comércio, tá? As duas expressões estão corretas. União aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária
E o quinto e último degrau, união política. Esse, ou esses, melhor dizendo, são os níveis de integração dos blocos econômicos. Isso aqui os países, eles vão gradualmente subindo esses degraus aqui, tá? É um amadurecimento, né? É degrau por degrau. Então, quanto mais alto você está nessa escada aí, maior é o seu nível de integração, e quanto mais baixo você está, menor é o seu nível de integração. Zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica monetária e união política. Cada um desses tipos de integração tem as suas características. Isso que é importante você lembrar na hora de aprender esse conteúdo, na hora de responder as questões da prova, tá? Cada um desses tipos de blocos econômicos aqui tem as suas características. Vamos então. Primeiro que nós temos aqui é a zona de preferência tarifária. Em azul aqui, pessoal, eu coloquei a característica, tá? Acordo entre países para redução de tarifas alfandegárias. O que encarece os produtos exatamente são essas taxas de importação e exportação. O que seria essa zona de preferência tarifária no dia a dia? Eu costumo brincar assim, você tem aí uma namorada, um namorado, quer dizer, não um namorado nem namorada, um ficante, né? Alguém que vira e mexe, você está lá se relacionando com ele. Vai a uma festa, passou ali as horas, não encontrou ninguém novo, para não perder a noite, você olha para ela, ela olha para você, e aí vocês terminam a noite juntos. Vocês não têm um compromisso exato, mas têm uma preferência, mas vocês têm uma preferência um pelo outro. A zona de preferência tarifária é exatamente esses países que eles não têm uma obrigação, mas eles, por proximidade geográfica ou por questões de que um país produz um tipo de serviço, de produto e o outro não, eles estabelecem ali acordos. Olha, vamos reduzir o preço aí do trigo, que eu vou reduzir o preço aqui da laranja, né? E aí nós vamos fazer as trocas comerciais aí com tarifa alfandegária reduzida. Isso aqui é o primeiro passo, pessoal, né? Tanto é que está ali o nível 0, para o amadurecimento dos outros degraus. Exemplo, nós temos o ALAD, ou ALADI, como alguns falam, ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. É a única associação de países que abrange toda a América Latina. Então, do México para baixo, todos os países aí estão fazendo parte da Associação Latino-Americana de Integração. Qual é o objetivo dela? Promover a maior integração dos países que compõem a América Latina, estabelecer acordos comerciais e criar gradativamente um mercado comum. Repare que mercado comum é o terceiro estágio aqui. Dependendo do livro que você estiver pesquisando, eles costumam enumerar aqui 1 até 6, tá? Eu gosto de colocar aqui o nível 0. Então, o mercado comum, ele é um tipo de integração e ele tem a sua característica que você vai ver logo mais na frente. E criar gradativamente o mercado comum latino-americano, criado em 80 no Tratado de Montevidéu. Tem 11 países membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Estão em processo de adesão o Panamá e a Nicarágua. Para que isso aconteça, para que exista essa redução das tarifas alfandegárias entre esses países, eles têm uma preferência regional, né, dentro do próprio bloco, acordos de alcance regional e acordos de alcance parcial, né? Como eu falei, eles não são obrigados, mas eles têm essa possibilidade de abaixar as tarifas alfandegárias de alguns produtos. Vamos para o próximo nível, então. Aqui está só em um zoom mais aberto, né, para você poder observar aí. Apesar que aqui está pegando da América Central, né? Nem pegou aqui o México, tem um pedacinho dele aqui ainda. Zona de livre comércio ou área de livre comércio. Como o próprio nome já fala, pessoal, mercadorias, comércio, tá? Então se atente a isso aí, ó, livre comércio, mercadorias. Redução ou eliminação das tarifas alfandegárias. Em azul, novamente, eu coloco a característica nova, tá?
preto aqui, ficou aquela característica anterior. Por quê, professor? Porque isso aqui é um degrau. Então, de um degrau para o outro, esse bloco econômico vai trazer consigo características do bloco anterior. Tá? Não tem como ele estar aqui no estágio 5, apesar que nenhum bloco econômico está no estágio 5, você vai ver por quê, sem ter características do 1, 2, 3. Então vamos lá. Livre circulação de mercadorias. Exemplos: Tratado Norte-Americano de Livre Comércio ou Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, que é o NAFTA. Aliança do Pacífico. Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC, e a Comunidade Andina. Qual é a característica principal da zona de livre comércio ou da área de livre comércio? Livre circulação de mercadorias, apenas mercadorias. Quer ver como é que você vai lembrar disso aqui? O NAFTA faz parte da zona de livre comércio. Já pensou se o NAFTA, se é norte-americano, é entre Canadá, Estados Unidos e México. Já pensou se o NAFTA permitisse a livre circulação de pessoas? Já pensou a livre circulação de pessoas entre Estados Unidos, Canadá e México? Será que ficaria algum habitante ali no México? Acho que o México seria apenas cactos e tequila. Né? A emigração mexicana seria muito intensa. Então, a característica da área de livre comércio, a livre circulação de mercadorias. Próximo estágio, a união aduaneira. Então, redução e ou eliminação de tarifas alfandegárias, livre circulação de mercadorias e a criação da TEC, Tarifa Externa Comum. Essa é a principal característica de um bloco econômico que tem, por característica, ser união aduaneira. Tá? Principal exemplo, Mercado Comum do Sul. Uai, professor, mas é mercado comum e é uma união aduaneira? Pronto. Você acabou de perceber um dos maiores pegas que existem com relação a esse conteúdo. Eu estou cansado de ver questões de vestibular e Enem, aonde pede para você marcar lá qual que é a característica do Mercosul, a pessoa vai e coloca que é um mercado comum, porque é mercado comum do Sul, mas ele é uma união aduaneira. Ele não chegou ao estágio de mercado comum ainda. Tá? Quando formos estudar no próximo vídeo só o Mercosul, você vai ver as características principais do porquê. Então, que tarifa externa comum que é essa aqui? TEC. Vamos simular aqui 4 países. Este país é um grande produtor de automóveis. Este aqui é um grande produtor de petróleo. Este outro país, produção de celulares. E o último país, não é a foto 3x4 de ninguém, tá? Pode ficar tranquilo aí. E o outro país é um grande produtor de carne. Pode ser de carne ou pode ser de rebanho. Tá? Na livre circulação de mercadorias, essas mercadorias estão circulando entre os 4 países, né, com redução de tarifas alfandegárias, está tudo bonitinho aqui. Está circulando, tá? Um exporta para o outro, tudo tranquilo. De repente, esses países aqui, faça de conta que esses 4 países pertencem a um bloco econômico apenas. Vamos dizer que é o Mercosul. Né? De repente, um país de fora do bloco quer exportar para estes países membros aqui do Mercosul automóveis. Né? E não é um automóvel qualquer. Agora eu lhe pergunto, algum dos países aqui será prejudicado? Claro que sim, porque dentro deste bloco já existe um país que produz automóveis, né? E há uma integração entre eles. Então, qual que é a alternativa? Elevar a tarifa externa comum. Este país aqui, se quiser enviar os seus carros para qualquer um dos 4 países que fazem parte aqui do Mercosul, vai pagar uma tarifa alfandegária altíssima. Dessa maneira, há uma certa proteção desses países. Eu vou enviar o carro aqui para o país que produz petróleo. Pode, tudo bem, não tem problema não. A tarifa externa vai ser lá em cima, a tarifa externa comum vai ser lá em cima. Porque aí como podemos dizer? Vai desmotivar, né? Vai desmotivar ou vai inibir
que esse país tem interesse em mandar os seus carros. Pode até ser que eles comprem, não tem problema, mas será muito caro. Até porque esse carro aqui, né, tem tecnologia melhor do que o que é fabricado aqui dentro deste bloco. Então isso aqui enfraqueceria os países que fazem parte desse bloco econômico. Muito bem. No outro exemplo agora, um país quer exportar banana para um dos 4 membros aqui do Mercosul. Tem algum dos 4 aqui que produz banana nesse exemplo fictício? Não. Então, vai ser bem aceita. Né? Para ser bem aceita, esses 4 países vão reduzir a tarefa externa comum. Então, esta banana para entrar no país A, no país B, no país C, no país D, vai pagar a mesma tarifa externa comum. Dessa forma, não vai privilegiar um ou outro, mas todos os 4. Então, pessoal, há livre circulação de mercadorias e a tarifa externa comum ela serve como uma proteção dos países ou como um incentivo para receber produtos. Tá? O principal característica da União Aduaneira é exatamente essa TEC. Falou TEC é União Aduaneira, é Mercado Comum do Sul. Entendido? Vamos caminhar. Mercado Comum. Né? Aqui, para quem conhece, já está aí a bandeira da União Europeia. Então ela vai adquirindo aí características dos outros blocos, dos outros níveis de integração. Agora eu vou ler só o que está de azul aqui, você já entendeu a logística. No mercado comum, a livre circulação, mercadorias, pessoas, capitais e serviços. Mercadorias, pessoas, capitais e serviços. Né? Aos países que fazem parte da União Europeia, as pessoas têm livre circulação entre eles. Aos países que fazem parte da União Europeia, você pode investir o seu dinheiro, o seu capital privado em outro país. Você pode mandar a sua empresa, instalar sua empresa, sua indústria lá no outro país, que o imposto que você vai pagar vai ser o mesmo. E ainda tem os serviços, né? Por exemplo, não é como aqui no Mercosul, você se forma em medicina ali no Paraguai, na Bolívia, sei lá onde, para você exercer essa medicina dentro do território nacional, você tem que fazer um processo, né? Você tem que fazer uma prova. E a prova é exatamente para poder praticamente reprovar, para desestimular que essa pessoa curse medicina fora do Brasil. Veja bem que no mercado comum, eu tenho a livre circulação de mercadorias, pessoas, capitais e serviços. Então é um nível de integração elevadíssimo. Né? Olha a observação aqui. As fronteiras entre seus membros são quase inexistentes em termos comerciais e de mobilidade populacional. Também há a padronização de impostos pagos pelas empresas e pela população, bem como a consolidação de leis trabalhistas e sociais. Um grande exemplo, então, a União Europeia. Exemplo de mercado comum. Quarto nível de integração, União Econômica e Monetária. Todas aquelas outras características que nós já estudamos aqui, mas a unificação das políticas econômicas e monetárias. Para isso eu vou ter a criação de uma moeda comum e a criação de um banco central. Exemplo, União Europeia. Coloquei entre parênteses para você aí, polêmica. Fique atento na hora de responder uma questão, pessoal. Alguns não consideram, quando digo alguns, alguns economistas, alguns estudiosos, alguns professores, algumas pessoas no geral, não consideram a União Europeia como estando nesse nível de integração, porque existem alguns países que fazem parte da União Europeia que não adotaram o euro como moeda única. O próprio Reino Unido é um grande exemplo, não está aqui na característica, ou nos exemplos, a Bulgária, Croácia, Dinamarca, Hungria, Polônia, Romênia, República Tcheca e Suécia. Não coloquei aqui, mas o Reino Unido é um exemplo que não adotou o euro como moeda comum. Por quê, professor? Você sabe que essa região do continente europeu, essa Europa Ocidental principalmente, foi se constituindo, foi se formando através de reinos que conquistaram terras, que conquistaram outros reinos, E a moeda acaba sendo uma marca histórica, um bem histórico daquela nação, daquele país. Então, não é apenas a cédula por cédula, não é apenas a moeda pela moeda, mas a moeda ela representa um processo histórico de formação daquela nação. Então, além da questão econômica, tem essa questão cultural também.
Então vamos voltar à polêmica aqui. Alguns estudiosos não consideram a União Europeia fazendo parte desse nível de integração, União Econômica e Monetária, porque alguns países não aderiram ao euro como moeda comum. Professor, o que é o marco? Bom, depende do que a questão estiver colocando para você lá, tá? Depende do que a questão estiver colocando. Se tiver os 5 níveis de integração, se for na nossa prova, você pode colocar que a União Europeia constitui um mercado comum e não uma União Econômica e Monetária. Tudo bem? Nível 5, União Política. Todas aquelas outras características, mais a unificação das leis. Bom, a unificação das leis, como é que seria isso? Não há, né, por exemplo, não há nenhum bloco econômico nesse nível. Significa o seguinte, digamos que a União Europeia evolua para o estágio 5 de união política. Você teria apenas uma única legislação para todos os países que fazem parte da União Europeia. Então, dessa forma, você estaria tirando a autonomia dos países. Você estaria tirando aí as características de cada um desses países. A legislação seria única para todos. Você que é rápido aí no raciocínio está pensando o seguinte: olha, se vai existir uma lei para todo mundo, então este continente não vai deixar de existir, vai deixar de ser continente, vai ser um grande país. E os países vão ser, na verdade, estados, não é? Se houvesse apenas uma legislação para todo o bloco da União Europeia, você não teria mais país, você teria um país, né? O país da União Europeia, e os países seriam transformados em estados. Até houve uma proposta, se eu não me engano, no ano de 2000, para a unificação das leis, mas é claro que, né, não foi para frente. Mas é o último estágio. Alguns livros trazem, outros não. Eu achei isso aí, achei interessante, trouxe para você como curiosidade. Alguns mercados internacionais. Tá aqui o NAFTA, né, os 3 países da América do Norte, a comunidade andina, os países aqui que tem a Cordilheira dos Andes, né, para você poder lembrar disso, o Mercosul e assim por diante, tá? A comunidade de Estados Independentes, aí com o fim da União Soviética surge esse bloco econômico. A APEC, Associação e Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, então os países que estão no extremo leste e que são banhados pelo Oceano Pacífico. Certo, eu vou parar este vídeo por aqui, e aí o próximo agora é a explicação sobre o NAFTA, sobre o Mercosul e sobre a União Europeia. Tudo bem? Bons estudos para vocês, boa semana!